Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização, prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama, no Brasil e no mundo. A doença é a segunda maior causa de morte das mulheres no país. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é de quase 60 mil novos casos este ano. A campanha A Vida Pede Atitude, movimente-se, faça mamografia anualmente, da Sociedade Brasileira de Mastologia, reforça a importância da prevenção e da adoção de hábitos de vida mais saudáveis para combater o câncer de mama. Eu converso sobre a campanha e sobre o câncer de mama com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Distrito Federal, doutora Carolina Fuschino. Olá, doutora Carolina, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigada a vocês. E eu começo perguntando qual é a ideia da campanha, como é que essa campanha foi desenvolvida? Olha, a ideia da campanha é a gente bater um pouco no ponto da prevenção primária. Há muito tempo que nós estamos batendo no ponto da mamografia, que é uma prevenção secundária, quando você pretende fazer um diagnóstico precoce. E este ano a gente resolveu dar importância para as duas questões. A prevenção primária ela é importante porque ela não previne só o câncer de mama, mas vários outros tipos de câncer, inclusive doenças cardiovasculares. Porque a gente previne, né, primariamente com o quê? Exercícios físicos regulares. Nós temos estudos na literatura que mostram uma queda em torno de 25% nos casos de câncer de mama nos grupos que fazem exercício físico regularmente. Exercícios físicos aeróbicos, pelo menos 1 hora por semana, por dia, 5 vezes por semana. Então, isso tem um impacto real na incidência da doença, né? Outra coisa importante é a alimentação. A alimentação com menos carboidratos, menos açúcares é muito importante, porque tem vários estudos que mostram, né, que o aumento da glicemia pode estar ligada também na gênese do câncer de mama. Então, a gente tem mostrado isso para a população, tentado levar essa informação também para as pessoas procurarem adquirir esses hábitos saudáveis, né? Agora, tem um estudo também que fala que o excesso de gordura corporal, principalmente no abdômen, também aumenta o risco de câncer de mama, é isso? Exatamente. Quanto melhor você manter o seu peso, né, manter um peso ideal, procurar não engordar muito, isso tem um caráter benéfico, né? Quanto mais você aumenta um pouco o peso e a gordura corporal, você aumenta um pouco a conversão de hormônios. E isso aumenta a exposição ao estrogênio, que é o hormônio feminino. E isso pode levar a um aumento do risco também. Então, a manutenção de peso é importante também. Então, essa questão hormonal é a que leva ao risco do câncer de mama. Então, a pílula anticoncepcional, a reposição hormonal quando se está na menopausa, tudo isso é fator de risco para o câncer de mama? Olha, são fatores de risco. O que a gente tem hoje na literatura é o que? A reposição hormonal no período da menopausa, ela pode aumentar o risco de câncer de mama? Pode. Isso é um risco que depende da dose, depende da exposição. Isso quer dizer o quê? Depende do tempo de uso, né? Quando a pessoa entra na menopausa, em geral, podem aparecer sintomas importantes e isso acaba tirando um pouco a qualidade de vida das pacientes. Então, se faz necessário a reposição hormonal. Nesse aspecto, vale a pena pesar na balança, né, o benefício da reposição frente ao risco. O risco existe. Dizer que tem risco não quer dizer que vai desenvolver a doença. Mas é importante a usuária da terapia hormonal saber que o risco existe e procurar se adequar às combinações de menor risco, né? Fazer o menor tempo de uso possível, porque isso vai trazer menos malefício, menos risco para desenvolver o câncer de mama. Né? Isso se traduz também para os anticoncepcionais, né? Geralmente, o anticoncepcional você usa por um longo período de tempo, né? Mais de 20 anos. Então, as exposições acima desse período elevam o risco, né? Usar pouco tempo, não. O benefício que ele vai trazer é incontestável, né? De prevenir uma gravidez não planejada. Então, isso ninguém se discute. Tá certo? A terapia da reposição hormonal é que a gente tenta, né, mostrar o fator de risco para o paciente poder decidir o que achar melhor.
Agora, isso é pouco informado, né, doutora Carolina? A gente tem hoje, assim, propagandas no cigarro, né, evite fumar e tudo porque causa câncer, mas eu não vejo, por exemplo, esse outro tipo de propaganda pedindo para evitar, por exemplo, a terapia, né, com hormônios ou a pílula anticoncepcional. Existe ainda um tabu em relação ao câncer, né? As mulheres, principalmente, não gostam muito de falar sobre isso, né? Tem vergonha, tem receio. O câncer ainda é visto como uma doença negativa, né? Que pode matar, quer dizer, uma doença terminal. Como tirar essas crenças em torno dessa doença para que seja um assunto debatido não só nesse mês do Outubro Rosa? Olha, eu acho que muito importante é a educação em saúde, né? Eu acho que é um tema que deve estar contido nas escolas, né? A partir do ensino médio, eu acho que as pessoas têm que fazer parte dessas discussões, né? Têm que participar e ter acesso a esse tipo de informação, porque você vai criando, né, uma avaliação crítica, né, do que você pode usar, o que vai ser benéfico, o que vai ser maléfico, né? Nessa questão de reposição hormonal, assim, você tem muitos benefícios com reposição hormonal. Então, não é por isso que você vai deixar de usar, né? Por causa do fator de risco para câncer de mama. Mas é bom que a pessoa saiba qual é o risco que está tomando. Porque se você utiliza qualquer medicamento, ele vai ter um fator de risco. Você vai usar um analgésico para dor de cabeça, ele pode provocar uma reação colateral importante. Então, tudo a gente sempre pesa a balancinha do risco e do benefício. Quando isso está bem colocado, né, às vezes a balança está assim. Então, o benefício que você vai ter com aquele medicamento, com a reposição, é muito maior do que o risco que você está correndo. Então, vale a pena usar. Então, eu acho que essas questões, elas podem ser colocadas nos consultórios médicos. Eu acho que hoje os ginecologistas estão muito preparados para isso. Eles são nossos parceiros, né, dentro da educação em saúde. É uma sociedade que é a Febrasgo muito ativa nesse sentido. Então, eu acho que todas essas colocações sempre estão sendo colocadas em consultórios médicos. Muitas vezes, na rede pública, né, os pacientes ficam com acesso menos privilegiado, mas elas podem ter educação em saúde porque tem lugares que tem palestras, né? Os programas de planejamento familiar, eles comentam sobre essas questões, os programas de climatério que você tem nos centros de saúde, você tem palestras sobre a terapia hormonal. Então, os médicos mesmo se mobilizam para fazer essas palestras, os próprios enfermeiros. Então, você tem pessoas que têm informação para passar. A senhora acha que, então, essa crença, assim, esse tema, né, que sempre foi assim tão pesado, isso está diminuindo? Eu acho que tem diminuído, né? A gente busca isso, né? Tirar um pouco essa associação de câncer com dor, com medo, com morte, entendeu? Porque é uma associação muito negativa e hoje a gente tem muitos casos de curabilidade, né? Uma vez detectado cedo, fazendo uma mamografia a partir dos 40 anos, você tem uma maior chance de detectar precocemente um tumor. Isso faz com que as chances de curabilidade aumentam. Então, você vê pessoas que passaram por um passado de câncer, né? E vivem a sua vida normalmente, estão felizes e aquilo fica para trás. Então, isso é uma coisa que a gente tenta passar para os pacientes, né? Que, às vezes, na hora do diagnóstico é uma coisa muito sombria, é um diagnóstico que ainda assusta, né? Mas isso tem que ser desmistificado aos poucos. A evolução do tratamento é enorme, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve uma evolução muito significativa. Então, isso tem um impacto também em mortalidade muito importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Sim. Está diretamente relacionado. E não só maior a chance de cura, mas os tratamentos são menos traumáticos, porque você passa por cirurgias menos mutiladoras. É diferente você encontrar um tumor de meio centímetro e encontrar um de 5 centímetros. Então, do ponto de vista cirúrgico, você vai acabar fazendo uma cirurgia mais extensa, isso vai deixar mais mutilação para as pacientes. Então, a partir do momento que você consegue fazer um diagnóstico em tamanhos muito menores, isso vai ter um impacto direto, tanto em tratamento como em curabilidade.
Agora, para quem usa a rede pública, isso é muito difícil, né, doutora Carolina? Só aqui no Distrito Federal são 8.000 mulheres que estão na fila para fazer uma mamografia. Né? Como é que isso pode ser melhorado, né? A situação aqui no DF é muito difícil. A gente tem, na capital do país, né, uma situação dessa, de 8.000 pacientes na fila. A gente hoje tem 1.790 pacientes com risco vermelho dentro da regulação para fazer mamografia, que não está tendo acesso. Então, isso é um cenário muito triste. Mas isso acontece devido a anos de não investimento nessa questão, né? A questão de rastreamento mamográfico, a prevenção do câncer de mama, ela sempre foi deixada muito de lado. Os governos, eles têm que procurar fazer alguma coisa que seja perene, né? Não adianta você trocar um governo, colocar outro e a situação sempre o outro acaba desconstruindo o que a pessoa fez. Então, as coisas não caminham desse jeito. Então, a gente tem que ter um programa sério, uma criação de um programa de rastreamento dentro do Distrito Federal. E é um estado modelo, que pode ser modelo, né, para o Brasil todo. A gente tem recurso para isso, é questão de utilizar bem esse recurso. O recomendado são 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento? Exatamente. Quando você tem um diagnóstico firmado ou suspeitado pela mamografia, né, esse tempo até começar o tratamento, que é idealizado, é de 60 dias. Porque quanto mais rápido você começar o tratamento, melhor, né? O tumor vai estar menor, você vai conseguir tratar em melhores condições. Se esse tempo vai passando muito, o risco desse tumor evoluir para uma metástase é enorme. Então, a gente preconiza fortemente essa questão, né? Tem que ter essa luta pelos 60 dias, pela lei dos 60 dias. Agora, a taxa de mortalidade ainda está muito alta, né? Só para esse ano estão previstos 60.000 novos casos e quantos ainda sem cura? Nós prevemos em torno de umas 10.000 mortes, né, por câncer de mama. O que acontece? Geralmente, o câncer de mama nas capitais, onde o acesso é um pouco mais facilitado, você vê em algumas capitais do Brasil uma estabilidade na mortalidade, justamente porque esse acesso é mais facilitado. Isso tem acontecido no Rio Grande do Sul, isso tem acontecido em São Paulo. Existe uma tendência, no Distrito Federal a mortalidade está estável, entendeu? Tendendo a uma estabilidade, mas em outros lugares do país, né, que nosso país é muito diversificado, você tem índices de mortalidade crescentes a cada ano. Então, isso traz muita preocupação, porque o tratamento melhorou, o rastreamento pode combater isso. Por que a gente não consegue implementar, né? É uma questão de direcionar recursos para isso mesmo. Sim, porque a segunda maior causa de morte, né, das mulheres... É a segunda maior causa de morte por câncer em mulheres, né? Hoje em dia as mulheres morrem de doença cardiovascular, né? Tem aquelas outras causas de acidentes, morte violenta e câncer de mama. Então, se a gente ficar parado, né, nós não conseguimos impactar nesse problema, que é um problema de saúde pública. A senhora acha que as mulheres também demoram a buscar tratamento por medo ou por desconhecimento? Olha, ainda existe essa questão. Muitas mulheres, assim, percebem às vezes um nódulo na mama e mesmo assim elas não procuram o sistema de saúde. Elas esperam 1, 2, 3, 4 meses para ver se aquele nódulo vai desaparecer sozinho. E quando elas veem que não desaparece, aí elas acabam procurando. E aí, pela burocracia dentro do Sistema Único de Saúde, ela acaba rodando e demorando a chegar ao diagnóstico. Hoje, um grande gargalo aqui no Distrito Federal é a mamografia. Porque o que acontece? A paciente, quando sente um nódulo de mama e vai no posto de saúde, queixando que tem um nódulo de mama, ela é prioridade 0, ela é risco vermelho. Então, eles colocam essa paciente para pronto atendimento no centro de saúde. Ela é atendida pelo médico, vê o nódulo, pede a mamografia e aí o problema fica instalado, porque ela coloca o pedido da mamografia na regulação e não é chamada.
E aí se passam 2, 3 meses, quando ela vê que não vai chamar, ela resolve fazer por conta própria. Não, então eu vou fazer o exame. Então, esse atraso, né, até fazer uma impressão diagnóstica ao exame mamográfico, acaba levando a essa demora toda. E tem mulheres que não têm nenhum sintoma, que estão com nódulo, não conseguem perceber num autoexame e ficam sem esse diagnóstico porque simplesmente não sentem nada? Sim. Pacientes que têm mamas mais volumosas, né? Pacientes que têm mamas de característica mais jovem, mamas mais densas, são mamas de difícil palpação, né? É difícil tanto para o médico como para elas próprias. Então, vai haver uma dificuldade de fazer um diagnóstico. Em geral, as pacientes conseguem perceber nódulos na mama a partir de 1,5 a 2 centímetros, né? Quando a mamografia pode detectar nódulos menores do que 5 milímetros. Então, é uma diferença muito grande de tamanho. Então, vale a pena fazer o exame da mamografia. O autoexame, ele é importante porque ele faz parte do autoconhecimento nosso, né? Quando você tem essa sensação corporal, eu vou palpar minha mama, eu tive um insight de palpar minha mama, vale a pena fazer isso, né? O seu corpo chamando por isso. Mas a palpação regular, ela não pode trazer até um pouco mais de ansiedade do que resolutividade, entendeu? Sim. E agora, tem também algumas questões em relação à mamografia, né? Há pouco tempo correu um texto na internet atribuído ao Dr. Drauzio Varela, dizendo que a mamografia, ela aumentava o risco de câncer de tireoide e que a própria mamografia também podia causar câncer de mama. Sim. Depois foi desmentido, mas ficou aquela questão no ar, né? Afinal, a mamografia pode aumentar o risco de câncer? Então, esse tipo de informação equivocada, né, que você vê na internet, é um desserviço para a luta, né, que a gente traça contra o câncer de mama. Então, a mamografia, ela não aumenta o risco para câncer de tireoide. Existem vários trabalhos mostrando essa segurança, entendeu? O uso do protetor de tireoide é opcional para o paciente que se sentir mais seguro e quiser usar, mas ele pode ser, inclusive, prejudicial, porque às vezes a paciente não consegue se posicionar adequadamente para fazer o exame, se colocar o protetor. Então, assim, nós temos notas oficiais do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, falando que não existe nenhum estudo que mostre aumento de risco e que é seguro fazer sem o protetor, entendeu? Então, é uma questão, assim, de ficar esclarecido, né? Existe mais informações até a respeito dos estudos no nosso site. Nós temos o site www.sbmastologia.com.br. Lá nós temos informações para os pacientes sobre câncer de mama e temos uma nota oficial sobre essa questão que saiu na internet. Certo. E em relação à campanha, essa campanha está no Brasil inteiro. Quais as ações que vocês têm feito para essa conscientização da importância de hábitos mais saudáveis? Olha, no Brasil inteiro a gente está, né, transmitindo essa informação da prevenção primária e da secundária, que é a mamografia. As ações que nós estamos fazendo, tem muitas ações nas capitais e também no interior, com ações em educação em saúde, com palestras, a participação em corridas, né? As corridas estimulam muito essa questão do esporte, então a gente tem batido nessa tecla. Aqui em Brasília, nós fizemos já um mutirão, né, que nós acabamos adiantando e fizemos na última semana de setembro, dentro do hospital de base. Operamos os pacientes que estavam na fila para desobstruir um pouco a nossa fila. Estamos com uma campanha com as pacientes que estão em tratamento lá no hospital de base. No dia 26 de outubro, vamos fazer uma ação lá. Então, de orientação, vai ser um ciclo, como um workshop de palestras, desmistificando a quimioterapia, falando sobre reconstrução mamária, falando das chances, né, de curabilidade com câncer de mama. Então, tirando um pouco esse foco, né, do pudor de falar sobre isso. Sim, existe muito, né, doutora Carolina? Como é que isso pode ser, de certa forma, amenizado, né, na mulher que descobre que está com câncer de mama, que vai ter que fazer quimioterapia? Como é que vocês trabalham em relação a isso?
Olha, a maioria dos locais que hoje trata câncer de mama procura fazer um tratamento mais humanizado. Então, toda vez que a pessoa vai para um hospital, em geral você tem um acolhimento, né? E que tenta, né, orientar essa paciente, explicar sobre o diagnóstico, orientar os passos, né, do tratamento. Isso traz mais tranquilidade, né? Traz mais confiança. O tratamento do câncer de mama, ele é um tratamento que é multidisciplinar. Você não pode prescindir de um psicólogo na sua equipe, você não pode prescindir de um fisioterapeuta. Então, os médicos, né, cirurgião, oncologistas, o radioterapeuta, eles estão juntos nesta batalha com a paciente. Então, assim, ela não está sozinha, nós estamos lá para dar apoio e poder ajudar ela a passar por esse momento mais complicado. Quanto tempo, em média, é o tratamento do câncer de mama? O tratamento do câncer de mama, ele é um tratamento em geral longo, então isso leva a algum desgaste, às vezes, né, períodos de desânimo. Porque geralmente a paciente passa por cirurgia, vai passar por quimioterapias. Quimioterapias, elas são realizadas em ciclos. Então, às vezes você tem ciclos semanais, às vezes você tem ciclos de 21 em 21 dias e a paciente vai fazer em torno de 8. Então, ela vai passar em torno de 6, 8 meses em tratamento, pelo menos. Então, isso é um tempo longo que leva a um desgaste emocional. Então, a família é um ponto muito importante nesse tratamento, porque é um ponto de apoio importante para o paciente, né? Infelizmente, a gente vê muitas mulheres abandonadas nesse momento, então é uma coisa complicada. Mas a gente sempre alerta, procura fazer com que a família se aproxime, participe do tratamento, porque isso ajuda, né, na confiança, ajuda a chegar do outro lado. Isso, tem que ter um acompanhamento psicológico também, sim, né? Sim. A gente procura sempre fazer essa orientação, né, com a psicóloga. Na nossa equipe nós temos, né, eu trabalho no hospital de base, então lá nós temos e é sempre bem-vindo, né? Certo. Então, doutora Carolina, eu queria que a senhora fizesse um convite para as mulheres, para elas participarem dessa campanha e se conscientizem dessa importância da prevenção para combater o câncer de mama. Sim. Olha, eu convido a todas as mulheres para se mobilizarem, para cuidarem da sua saúde, procurar fazer exercícios físicos regulares, entendeu? Manter o peso, procurar não engordar muito, né? Fazer uma alimentação saudável, a base de mais fibras, né? Evitar muito carboidrato, os açúcares e fazer a mamografia regularmente, porque a mamografia vai ter um impacto na sobrevida de todo mundo e vai trazer um benefício. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania, doutora Carolina. De nada. Eu conversei com a doutora Carolina Fuschino, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Distrito Federal. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, liga para a gente no número 0800 61 2211. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse o nosso site senado.leg.br/tv. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.